A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos amados, queridos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Começando hoje mais um momento focando no céu do dia 10 de março de 2023. Amém? E uma palavra que está me batendo muito o coração é o Salmo de número 40. Então eu queria ler com você nesse momento focando o céu, para a gente ver o que é que o Espírito Santo vai estar ministrando ao nosso coração, amém? Ao meu e ao seu coração. Sempre. A palavra, quando ela é ministrada, né, ela passa primeiro pelo nosso coração, amém? Eu não sei se você está ouvindo uns sinos. Esses sinos é de que são 6 horas da tarde do dia 10 de março, da Igreja Católica, que fica aqui numa praça grande aqui ao lado. Então, sempre 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, eles batem esse sino, avisando que tem missa, não é? Então, eu acho muito legal, eu fico ligada assim, eu acho muito legal esses sinos, né? São coisas assim bem antigas. É uma igreja bem antiga que tem aqui no Largo do Machado. Então, nem sei quantos anos tem essa igreja, mas muito antiga, muito até bonita a igreja. Tá? Mas vamos lá ao nosso momento focando no céu, deste dia tão abençoado que o Senhor nos fez. Vamos ler juntos e ver o que o Espírito Santo tem a ministrar ao meu e ao seu coração? Então diz assim Davi no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Então ele diz, esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Davi passou por vários momentos em que ele precisava esperar no Deus que ele pregava. Ele precisava esperar no Deus que ele confiava. Ele precisava esperar no Deus a quem ele tudo entregava. E isso muitas vezes não é fácil. A gente acredita, a gente confia, a gente testemunha, mas na hora que algo pontual acontece na nossa vida, a gente precisa esperar. Eu sempre digo o seguinte, irmãos, que aquilo que é emergencial, que precisa ser feito no momento de livramento, no momento de um milagre, o Senhor faz emergencialmente. Mas aquilo que ele entende que deve ser esperado para que haja um propósito maior, ele nos manda esperar. Quando chegam para ele e dizem para Jesus, olha, Lázaro, teu amigo, morreu. Irmão, Jesus amava aquela família. Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. E aí, Jesus estava a poucos quilômetros de Betânia. Jesus estava a coisa de talvez, em poucas horas andando, ele chegaria lá. Né? Poucos quilômetros, verdadeiramente. Se eu não me engano agora, eu não sou muito boa de lembrar números, mas se eu não me engano, 30 quilômetros, eu não tenho certeza agora. Mas se eu não me engano era isso. Então, Jesus poderia ir a poucas horas andando, vamos para lá, vamos correr. E Jesus fala, não, nós vamos esperar. Porque Jesus somente dorme. Aí eles, ok, Lázaro está dormindo, então não deve estar tão doente assim. Jesus espera 4 dias. A razão de Jesus esperar 4 dias são várias, amém? Mas uma delas é muito interessante. Dentre as seitas que haviam entre os judeus na época, existia uma chamada de saduceus, que eram também de conhecedores da lei e tudo. Mas o que pontualmente os saduceus pensavam em relação à questão da morte? Eles pensavam o seguinte, que durante 4 dias, depois que a pessoa morreu, a alma da pessoa ainda ficava, o espírito da pessoa ainda ficava por ali rondando, talvez esperando ver o que estava acontecendo, ver quem ia no seu enterro, no seu velório, quem sabe até para ser ressuscitada. Eles não acreditavam muito na ressurreição, porém,
ao mesmo tempo acreditavam que poderia, durante 4 dias, acontecer alguma coisa que talvez fizesse a pessoa voltar. Na verdade, não que ela tivesse sido ressuscitada, mas que de repente ela não estivesse totalmente morta, né? Alguma coisa aconteceu que eles não sabiam, até porque não tinha tecnologia, não tinha sabedoria da ciência na época para saber se a pessoa estava com algum problema de coma, de morte, nada. Enfim, eles não tinham essa noção. Então, eles acreditavam, enfim, que durante 4 dias a pessoa poderia voltar a viver. Por quê? Não por uma ressurreição, tá? Não que ela tivesse morrido e voltado, mas por uma ressurreição. Mas por uma qualquer outra coisa, que eles não sabiam explicar, porque, vou repetir, não havia uma ciência para comprovar isso. Mas não que ela tivesse morrido e ressuscitado, mas que durante 4 dias a alma e o espírito dela estava ali em volta do corpo dela, talvez esperando algumas situações. Então Jesus espera terminar exatamente essas 24, 48, 72 e mais 96 horas, quer dizer, esses 4 dias que eles contabilizavam, para ele chegar após esses 4 dias. Por isso que ele vai chegar já no final ali do 4º dia. Por quê? Aí não teria mais como a pessoa voltar. Para os saduceus, não. Essa era uma das razões, então. Amém? Não teria mais como voltar. Ponto final. E aí Jesus vem e opera a ressurreição. Então ali já se tem um milagre perante os saduceus, que eram incrédulos à ressurreição e a esse tempo. E outros propósitos de trabalhar também com Marta, com Maria, com os discípulos, enfim, tiveram que esperar. E assim é conosco. Nós acreditamos, nós confiamos, nós entregamos, nós pregamos, mas quando algo pontual acontece conosco, nós precisamos esperar. E esperar com confiança, não é esperar com murmuração, não é esperar com reclamação, não é entregar e pegar de volta, não é esperar fazendo o nosso possível, a nossa correria, não. Sim, é verdade que o possível o ser humano deve fazer, o impossível Deus faz. Mas aqui no caso, ele diz que ele esperou com paciência, porque ele estava num poço de desespero. Ele estava num atoleiro de lama, não tinha saída. Não tinha saída para cima, para baixo, não tinha saída para baixo, para os lados, nada. Só tinha saída para cima. Então ele esperava com paciência por Deus. Porque ele sabia que na hora certa, o Deus dos altos céus, o Deus em quem ele acreditava, ia descer, irmãos. Ia operar um milagre. E ele diz que Deus então pega ele. Ele estava no atoleiro de lama, não é isso que ele falou? Não é que ele estava no atoleiro de lama, irmãos. É uma expressão de que ele estava no mais baixo, no mais depressivo, no mais impossível problema da vida dele. Deus pega ele, pega os seus pés, coloca sobre uma rocha. Vocês devem estar vendo aqui, atrás de mim, lá no final, aqui, ó. Acho que é aqui, né? Acho que eu consegui mostrar. Isso aqui é o Morro do Pão de Açúcar. É um morro muito antigo no Rio de Janeiro, é um lugar turístico, tá? Então você começa lá na praia, lá embaixo. Tem o segundo morro, que tá ali, mais aqui para trás, tá? E você tem esse terceiro morro, que é o mais alto. Dali você vê todo o Rio de Janeiro, chega lá com bondinho, não sei o quê. Enfim, Deus pega ele e coloca sobre esta rocha. Firmou os passos dele. Então tira ele desse lamaçal. Você imagina a expressão que Davi usou. Ele me tirou de um atoleiro, de um poço de lamaçal. Quer dizer, uma lama onde você vai afundando, onde você não consegue andar, onde você não consegue tirar o pé, porque é muita terra, é muita lama, você não tem força para tirar. E quanto mais você tenta andar, mais você escorrega, mais você se afunda. Enfim, mais você cai muitas vezes. Deus pega ele com toda a força e coloca sobre uma rocha. Quem é esta rocha? É Jesus. A rocha é Cristo Jesus, amém? E ele firma os passos dele ali. O que ele precisasse, ele firma os passos dele na rocha que é Jesus. Então ele espera com paciência. E quando Deus vem, ele não faz pouco não, irmão. Ele não faz pouco não, amada irmã. Ele faz muito, ele coloca sobre uma rocha.
É como se você estivesse lá embaixo, todo arrebentado, não tem saída, não olha para o lado, olha para trás, olha para frente, olha para baixo, tá todo enlamaçado. Deus vem com a sua mão forte, pega você e coloca sobre uma rocha. E ali ele firma os passos. Por que ele coloca sobre a rocha? Porque a rocha você tem visão. É como eu falei ali do Pão de Açúcar. Você tem a visão toda do Rio de Janeiro. E é muito interessante, Rio de Janeiro, né, irmãos? Quando você olha por cima, Rio de Janeiro é a coisa mais linda. Cidade muito urbanizada, parques, cachoeiras, praias. Mas quando você vive aqui embaixo, já na confusão, né? Você vê os problemas da cidade. Mas quando você está lá em cima no Pão de Açúcar, você não vê um problema. Você vê uma cidade dita maravilhosa. Por quê? Porque você não está aqui embaixo. Você não está presenciando as confusões daqui de baixo. A loucura que é essa cidade. E assim é. Quando Jesus nos tira da lama, do problema, da confusão, e Ele nos coloca ali sobre a rocha, Ele nos faz ver as maravilhas por cima dos problemas. Ele nos faz ter uma visão bela. Ele nos faz ter uma audição bela. Ele nos faz enxergar as coisas com outros olhos. Só que você já passou pelo problema. E você sabe tudo que você viveu naquele problema. E você sabe o quão você foi dependente do poder, do milagre, da mão do Deus Altíssimo naquele problema. Só quem passou por uma situação, num atoleiro de lama, num poço de desespero, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema na família, enfim, uma situação emergencial, sabe o poder destruidor na mente do ser humano, no corpo, nas emoções do ser humano, na alma, de um problema quando não se tem a visão espiritual. Mas muitas vezes, aliás, talvez todas as vezes, são necessários nós passarmos por esses momentos, irmãos. Por quê? Eu tenho uma teoria, né, que eu sempre defendo em relação à alma do ser humano. É muito bonito quando a gente lê uma história. É muito bonito quando a gente vê as histórias da Bíblia, quando a gente vê a história, o testemunho de um outro irmão. Tudo isso é muito bonito. Mas nada melhor do que quando a gente passa por um problema para saber a dor do outro. É muito... Você fala assim, poxa, uma pessoa passou por um problema de enfermidade, uma pessoa passou por um problema financeiro, uma pessoa passou por um problema familiar. Realmente é problema. Mas você só tem uma empatia verdadeira. Empatia, tá? O que é empatia? É se colocar no lugar do outro, tá? Não é uma simpatia, de achar legal a pessoa. É de se colocar no lugar do outro. Isso é empatia, tá? Você só vai verdadeiramente entender o que o outro está passando quando verdadeiramente você tiver passado por aquilo. Então esse momento de atoleiro, esse momento de morte, esse momento de dor, esse momento de confusões, esse momento de tragédia, seja o que for, esse momento de dor na sua vida, seja física, seja na alma, seja material, enfim, até espiritual, né? Momentos onde precisa de uma libertação, de opressões, só entende quem passou. Então, não é que Deus queira que você passe por algo, não. Deus não quer nenhum mal para nenhum ser humano. Nunca foi a vontade do Senhor que o ser humano passasse pelo mal. Mas pensa comigo. Se uma vez que você passou por isso, e você viu que esperando com paciência no Senhor, com oração, com perseverança na igreja, congregando, com perseverança na comunhão com Deus na palavra, continuando acreditando, sem murmurar, sem lançar palavras de maldição sobre o problema, sem tentar prejudicar você mesmo, lançando palavras de maldição sobre a sua vida, sobre o problema, sobre a situação, mas sempre lançando palavras de perseverança, palavras de que ia vencer, porque a nossa boca tem poder, em o nome de Jesus. Quando você sai do problema,
Quando você sai do problema, irmão, você sai outra pessoa. Você sai fortalecido, você sai com experiência com Deus, você sai com maturidade espiritual, você sai com testemunho do poder de Deus e com certeza ninguém melhor do que você para ajudar uma outra pessoa que passou pelo mesmo problema. Por exemplo, eu quando a minha filha tinha de 6 para 7 anos, a minha primeira filha, ela teve um problema, passou por uma cirurgia, era uma situação muito nova na época para as crianças, e ela teve uma situação na recuperação da cirurgia. Até então, irmãos, nunca tinha tido um problema com as minhas filhas. Elas iam ao hospital para, às vezes uma febrezinha aqui, um negocinho ali, né? As consultas mensais, enfim, de corriqueiras, rotineiras, mas eu nunca tinha passado por uma dor tão grande, tão desesperançosa não, irmãos, confundi o nome, tão desesperadora de ter uma filha num leito de hospital, numa sala de recuperação cirúrgica, onde problemas aconteceram. E naquele momento eu permaneci muito firme, pela honra, pela graça, pelo poder, para louvor do nome do Senhor. Guerriei o que tinha que guerrear, tive ajuda intercessória de irmãos e eu pude vencer pelo poder do nome do sangue de Jesus. Passado esse momento, foi um grande testemunho na nossa vida. E passado aquilo ali, eu compreendi a dor de uma mãe com um filho à beira de uma morte. Então, passado esse momento, eu ainda estava ali, né? Estava ali no processo de discipulado, de conversão. Estava ali no começo da fé cristã, digamos assim. Né? E a partir daquilo ali, irmãos, toda vez que eu sabia que uma mãe estava com um filho internado, com um filho doente, eu era a primeira pessoa a estar ali para ajudar, para levar uma palavra de amor, para levar uma palavra de fé, para levar uma palavra de esperança, para levar uma oração, um abraço. Por quê? Porque eu tinha uma empatia com aquela mãe. Eu sabia me colocar no lugar dela e o que ela estava sentindo. Vocês entenderam? Não é que nós devemos louvar a Deus pelos problemas, não. Mas a palavra de Deus é fiel e verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você hoje está passando por alguma coisa, eu quero dizer para você, espere com paciência no Senhor. Espera, porque Ele vai tirar você desse lamaçal, Ele vai levar você lá para fundo da rocha, lá para cima da rocha, e vai fazer você olhar por cima do problema e olhar as maravilhas, a beleza que esse problema ele pode ter trazido para sua vida, como amadurecimento, crescimento, fé, vergonha do reino das trevas, exaltação do nome de Jesus, confiança maior em Deus, experiências, intimidade maior com Deus e testemunho. Eu vou repetir, não é que Deus goste, não, Deus não gosta de nenhum mal, mas a questão é que nós temos um Deus que transforma a maldição em bênção, quando nós sabemos esperar, quando nós sabemos confiar. Então, se hoje você está passando por algo, o meu conselho é, mergulha na palavra, mergulha nesta palavra que tem princípios maravilhosos pela sua vida. Amo a palavra de Deus. Mergulha na oração, mergulha nas palavras proféticas, lança palavras proféticas sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus problemas. Palavras de bênção. Não fica murmurando. Para com a murmuração. Para com a reclamação. Para de só ver o lado ruim. Esses dias eu vi uma expressão muito boa. A pessoa falou assim: quando você vê um copo de água pela metade, alguns dizem o quê? Ih, já está acabando a água, ó, metade já se foi. Outros dizem o quê? Nossa, ainda tem muita água, ainda tem meio copo de água, vou aproveitar. Então a maneira que você vê os seus problemas
eles vão determinar muito do tempo que você vai passar por eles e da solução de como ela virá. Então eu quero dizer algo para você que hoje está passando por uma luta, seja em que área for. Ore, entregue, confie e viva o melhor de Deus. Viva a solução, viva o milagre de Deus, amém? Ore, entregue, confie e viva o melhor de Deus. Eu creio que eu ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio. Daqui a pouco, Deus vai tirar você do lamaçal. Deus vai tirar você do atoleiro e com mão forte vai te levar para cima da rocha. Vai te colocar sobre a rocha e firmar os seus pés, os seus passos. Quando a Bíblia diz que você vai estar sobre a rocha, então aqui está a rocha, amém? Ele não está dizendo que você vai estar embaixo da rocha. Ele está dizendo que você vai estar em cima, ele vai te colocar em cima da rocha. Em cima da rocha. Ele está dizendo, olha, a sua base de vida, a sua base de direção, a sua base de caminhar, a sua base de viver, vai ser Jesus Cristo. É nele que você vai viver. É nele que você vai caminhar. É nele que você vai vencer. É nele que você vai ser perdoada. É nele que você vai ter paz. É nele que você vai ter alegria. Espera com paciência no Senhor. O Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai solucionar. Lembre, da maneira que você estiver vivendo, a maneira que você estiver entregando esse problema, é a maneira e o tempo que vai ser determinado para você ver o milagre de Deus. E você vai deixar de estar aqui embaixo, no meio da confusão, para ser colocado acima e ver só a beleza daquilo ali. Amém? Pastora, eu já passei por alguns problemas, eu tive uma solução, eu tive o milagre de Deus, glorifiquei a Deus, mas até hoje eu questiono a Deus por que eu passei por problemas, que às vezes eu tive consequências tão sérias. A resposta está aí. A resposta está aí. Foi para crescimento, foi para maturidade, foi para aprendizado. Mas eu ainda sofro sequelas, eu ainda sofro consequências. Vamos rever essas consequências, sequelas na palavra de Deus. Vamos ver se isso era o resultado que Deus queria determinar sobre a sua vida, ou se é você que porventura não está sabendo lidar com a situação, lidar com o milagre que foi feito. Tá? Eu me lembro agora do caso de Ana. A gente fala muito de Ana porque é muito interessante, né? Ana, durante anos e anos e anos e anos e anos, pedia um filho ao Senhor. Ela pedia algo lícito, né? Correto. E Ana tinha um grande problema, porque isso envolvia a alma dela, isso envolvia a valorização dela como mulher, porque nós sabemos que naquela época a mulher só tinha valor se fosse para casar e gerar filhos, gerar um nome, uma descendência, né? Herdeiros para o seu marido. E apesar de seu marido amá-la muito, tanto é que ele diz, Ana, eu não lhe sou melhor do que 10 filhos, quer dizer, ele tentou comparar a importância dela ser uma mulher casada, amparada por um homem, com a bênção de ser frutífera, de dar herdeiros, né? Mas ela tinha um grande problema. Um problema que afetava o seu casamento, afetava os seus relacionamentos dentro de casa, afetava a sua alma. Era um problema muito sério. Naquela época, não gerar filhos era um problema seríssimo que afetava a vida financeira, afetava o futuro da mulher, afetava tanta coisa. Afetava a sua honra, afetava o seu propósito de vida, afetava a sua autoestima. Mas um dia ela entendeu, eu preciso, para sair desse problema, para ser colocada sobre a rocha, com os pés firmados, eu preciso entregar o milagre na mão de Deus. Presta atenção, Deus está falando com alguns aqui nesse momento. E ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, depois que ele desmamar, eu vou entregar para a honra e glória do teu nome, para a tua obra. Será um sacerdote do Senhor. E assim, em um ano, Ana recebe a sua bênção
Passa o tempo de Samuel mamar, ser desmamado, e ela então entrega Samuel para o templo, para ali o sacerdote Eli cuidar de Samuel. E a Bíblia diz que depois dessa entrega que ela fez, desse milagre, da solução deste problema, eu vou repetir, depois que Ana entregou o milagre, a solução do seu problema, que muito lhe deixava afundada na lama, na vida financeira, na ansiedade, na vida familiar, na vida emocional de alma, Ana, a Bíblia diz que ela gerou outros filhos e filhas. Então Deus tirou ela do lamaçal, colocou sobre a rocha, e Deus fez o quê? Firmou os passos dela. Passou a deixá-la viver aquilo para o qual o propósito da mulher era feito na época. Ana passou a ter outros filhos e ter uma vida normal com o seu marido. E todos os anos ela subia a Gigal para poder o quê? Ao adorar, ao ofertar ao Senhor, também rever, abraçar, beijar o seu filho e ver ele crescendo na obra do Senhor e se tornado o maior sacerdote da época. Samuel foi juiz, profeta e sacerdote. Samuel cumpriu dentro de si as 3 funções de Jesus. Olha que coisa profética. Juiz, sacerdote e profeta. Na verdade, ele foi o último a cumprir a função de 3 em si. Juiz, profeta e sacerdote. Num tempo em que Israel precisava muito de direção. Num tempo que, se não tivesse tido Samuel, Israel não saberia nem como guerrear, irmãs. Olha que coisa linda. O problema de Ana, as dores de Ana, durante anos e anos e anos, foram resolvidas. Foi feito um milagre. Deus olhou, Deus operou um livramento, Deus operou uma solução. Então eu quero te dar um conselho. Quem sabe, talvez você ainda esteja colhendo algumas consequências, porque você fez votos com o Senhor no meio da confusão, que quando Deus te colocou sobre o alto, sobre a solução, sobre o milagre, você não cumpriu. Eu não sei, quem sabe. Quem sabe você não soube utilizar a bênção, não soube utilizar a solução, não soube utilizar o presente do milagre para alguma coisa que seja útil. Eu não sei pelo que você passou e qual foi a solução que Deus deu. Quem sabe você está sofrendo consequências porque você não soube lidar com esse milagre. Eu tenho uma teoria minha, né, uma maneira de pensar minha, por muitos testemunhos que eu já ouvi na vida e por muitas histórias bíblicas. Tem 2 momentos que a gente tem que vigiar, muito forte. Um é no momento da luta, para não desanimar, para não perecer, para não blasfemar, para não zombar, para não decair. Mas outro no momento da vitória, irmãos. Porque muitas vezes no momento da vitória, a gente se perde. Eu conheço muita história de gente que buscou. E quando alcançou uma vitória, se perdeu na bênção. E muita coisa aconteceu, até pior, porque não soube usar o milagre de Deus para louvor e glória do nome dele. Que Deus esteja falando ao coração de vocês. Amém? Então, a Bíblia diz que o Senhor, e ele diz assim, Davi, Deus deu-me um novo cântico para entoar, quer dizer, uma nova música, um novo louvor foi gerado. Um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, olha, o que eu acabei de falar, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz aquele que confia no Senhor. Então, o seu louvor, o seu milagre é para a honra e glória do nome do Senhor. É para que pessoas vejam o seu testemunho, tudo aquilo que eu falei aqui atrás. Eu vou ler de novo para você, no Salmo de número 40, versículo 3. Deu-me então um novo cântico para entoar,
um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz aquele que confia no Senhor. Então, o testemunho dos seus problemas, da sua luta, e o testemunho do milagre do Senhor é para a exaltação do nome dEle. Espera! Vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Pastora, já aconteceu, mas a coisa parece que não é como você está falando. Então, vamos rever isso aí? Vamos rever na palavra, nos princípios, na oração? Com uma resposta Deus está te falando hoje? É alguma coisa que no meio desse milagre, no meio do presente da solução, no meio do presente de ser tirado do lamaçal e colocado sobre uma rocha, alguma coisa você se perdeu aí na bênção. Nosso Deus é um Deus de graça, nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão, é um Deus de cura, é um Deus de libertação, é um Deus de santificação, é um Deus de purificação. Ele tem o melhor para você. Amém? Amém, irmãs e irmãos. Que você tenha sido abençoado com essa palavra do momento focando no céu, porque a nossa visão é céu, queridos. Rumo ao céu. Nesse caminho estreito, a gente não chega nem para lá, nem para cá. A gente vai rumo ao céu, subindo, subindo rumo ao céu. Amém? Põe a mão no seu coração, fecha seus olhos e vamos orar ao Deus Altíssimo. Pai, no nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome. Nós levantamos, Senhor, os nossos olhos aos céus para declarar toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, todo domínio, todo poder, todo amor, toda fé sejam dadas a Ti, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Pai, aqueles que estão precisando de receber uma palavra hoje. Abençoa, Pai, aqueles que estão precisando de uma solução, que a palavra, que a resposta, que a solução tenha sido dada. Abençoa com milagres, abençoa com milagres, abençoa com milagres, abençoa com milagres, meu Deus e meu Pai. Abençoa o Teu povo nesse dia 10 de março de 2023, na palavra, nesse momento, focando no céu, com um milagre. O milagre da solução, o milagre da resposta, o milagre da direção, o milagre de um novo cântico, de um novo louvor, de uma nova adoração, Pai, de um novo renovo, para que o Teu nome, tão somente o Teu nome, seja engrandecido em nosso meio. Meu Deus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, quebrar toda obra opressora, quebrar toda a malignidade do inimigo, Senhor, e declarar toda sorte de bênçãos espirituais, as que estão guardadas nas regiões celestiais, seja sobre a vida de todos aqueles que estão conosco agora, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre ti e até o nosso próximo Focando no Céu. Amém? Beijos, ósculo santo, como dizia o nosso amado irmão Paulo, não é? O apóstolo Paulo, um ósculo santo sobre a vida de vocês, amém? Que a tua fé, que o amor de Cristo, que a graça de Cristo, que a paz de Cristo, tudo isso seja aumentada cada dia mais sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo.